sequência ao nosso evento, a gente vai começar agora o nosso primeiro painel do dia. E para esse painel, eu gostaria de apresentar um número que me chamou muito a atenção essa semana, que é a última semana inteira para a entrega da declaração de imposto de renda. A Receita Federal espera receber 34 milhões de declarações de imposto de renda. Lembrem que nós somos 220 milhões de habitantes. E aí, o nosso primeiro palestrante do dia, ele chamou a atenção para uma questão que é muito importante, que é a questão da educação financeira. Ontem também a gente ouviu dos palestrantes a necessidade de inclusão financeira, um esforço que essas empresas que são o universo hoje do nosso debate estão fazendo para incluir financeiramente pessoas que não estão aí nessa zona permeada pela Receita Federal, os 34 milhões de habitantes. Então, para esquentar esse debate, eu vou convidar aqui os nossos painelistas de hoje, que vão tratar do tema mix de ofertas de serviços, a jornada do consumidor. E a ideia aqui é entendermos como é que essas empresas e instituições estão operando para incluir financeiramente esse universo que hoje está excluído e qual é o exercício de educação financeira que tem sido feito. Para isso, eu convido Marcos Madureira, que é presidente da Abradi. Bom dia, Marcos. Eu convido também Helena Correia Leite, que é Market Planner da TransUnion. Helena, bom dia. Eu convido Ingrid Bart, que é fundadora da Linker. Ingrid, bom dia. O Tiago Campaioli, que é co-CEO da Conta Voltes. E o Mauro Paladino, que é superintendente de produtos da Crefaz. Muito bom dia a todos. Eu vou começar, por motivos óbvios, pelas mulheres. E eu vou pedir para Helena nos contar rapidamente o que faz a TransUnion e como é que a TransUnion ajuda as empresas nesse processo de jornada do consumidor, para facilitar a jornada do consumidor. Olá, bom dia, pessoal. Bom, obrigada, Jaqueline, pela oportunidade, pelo evento. Participamos ontem, foi muito legal. E trazendo um pouquinho da TransUnion, para quem não conhece, somos uma multinacional americana, uma empresa de dados e de informações. Nosso propósito é ajudar as pessoas a terem mais acesso a bens e serviços. E como a gente faz isso? Usando os dados de uma maneira inteligente, extraindo o máximo de valor deles e ajudando as empresas que estão lá na ponta e estão dando esses acessos a conseguirem identificar os melhores clientes e prover as melhores ofertas, né? Tem duas frentes aqui que a gente atua muito relacionado a esse tema, que é a oferta certa para o cliente certo. Então, a gente consegue ajudar as empresas a identificar qual é o perfil de cliente que ela precisa, a agregar os nossos dados alternativos. Hoje temos uma das maiores bases de dados alternativos do Brasil, temos uma experiência internacional em modelar esses dados e extrair analytics que vão permitir identificar quem é aquela pessoa, o que ela precisa, e inclusive, principalmente, as pessoas que têm menos acesso, os bancarizados ou subbancarizados, devido a essa natureza dos dados alternativos. Então, um novo olhar sobre uma parcela da população que precisa ser analisada com um olhar um pouco diferente, dado que não estão ali nos birôs tradicionais, não têm, às vezes, acesso a bancos e esse track record, digamos, que é necessário, muitas vezes, para ser incluído, né? E a gente também atua no processo, no momento da oferta, num processo de jornada de onboarding dos clientes, antifraude. Então, a ideia é que a gente consiga viabilizar esse acesso a bens e serviços de uma maneira que seja saudável, tanto para a empresa, quanto para o cliente. Então, tendo ofertas que são adequadas ao seu perfil, às suas demandas e necessidades, mas que a empresa também consiga mitigar os seus riscos, fazerem as suas análises que são necessárias e ter um crescimento sustentável do seu negócio. Muito bem, muito obrigada, Helena. Ingrid, como é que vocês veem aí essa jornada do consumidor? É um tema, uma expressão recorrente, mas que tem aí uma interpretação muito particular. Como é que é isso?
Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Eu sou a Ingrid Bart, eu sou fundadora de uma fintech, um banco digital para pequenas e médias empresas chamado Linker. Além disso, também represento ali a AB Fintechs no Conselho Deliberativo do Open Banking com o Banco Central e sou vice-presidente da Associação Brasileira de Startups. Então, estou bem inserida nesse mundo de tecnologia e inovação, e esse mundo de tecnologia e inovação, ele permeia muito nessa experiência do usuário, né? Então, o que é a tecnologia? A tecnologia, ela não é fim, ela é um meio para você consumir produtos e serviços, sejam eles financeiros ou não, mas de uma maneira, eu costumo dizer, humanizada, só que escalável, né? Então, hoje, por exemplo, os consumidores eles estão muito mais criteriosos, muitas vezes, falando principalmente de PJ, não é só o preço que vai influenciar, e sim toda essa jornada de experiência, desde o time de atendimento, que é o mais óbvio, mas também na jornada das fricções de um aplicativo, de um site, de quantos cliques esse consumidor tem que dar, porque a gente sabe que, falando principalmente de pequenas e médias empresas, a gente está falando de um tempo escasso, a gente está falando de empresas que têm um core business diferente de mercado financeiro, diferente, por exemplo, de serviços que ela tem que administrar ao longo da sua jornada. Então, quanto menos tempo e melhor essa experiência, melhor para o consumidor. E como eu falei, hoje a gente já tem tecnologia suficiente para fazer com que essa experiência seja a melhor possível, a mais escalável e não só mais rápida, mas de fato a mais efetiva. Bacana. Muito bom, Ingrid. Muito obrigada. Eu vou partir agora para o Dr. Marcos Madureira. Dr. Marcos, o setor de energia vem passando aí por uma transformação bem importante no que diz respeito à oferta de novos serviços, e aí eu estou falando dos serviços financeiros. O nosso primeiro palestrante disse, olha, é importante pensar em educação financeira. Como é que a Abradi vê essa questão da jornada do cliente? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, né? A Abradi, só para dar uma caracterizada, é a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. Nós representamos cerca de 99,8% do mercado de distribuição de energia elétrica no Brasil. Esse mercado atende hoje algo como 87 milhões de consumidores, ou seja, nós estamos presentes em 99,8%, os números são muito parecidos, por cento das unidades residenciais e de todas as unidades que tem no país, né? O que não ainda é atendido é muitas questões isoladas ao norte do país, principalmente, onde a energia elétrica ainda não chegou, mas é um número muito pequeno. O papel das distribuidoras ele é fundamental nessa relação que diz respeito às questões financeiras do setor elétrico. É um setor que fatura da ordem de 270 bilhões por ano, e basicamente todo esse recurso passa pelas distribuidoras, porque é através das distribuidoras que os recursos entram para toda a cadeia do setor, seja para geração, para transmissão, recolhimento de encargos e também os tributos. Então, é aqui que tem a relação com os clientes. É através das distribuidoras que o cliente tem contato com o setor elétrico, seja para o atendimento das suas necessidades enquanto fornecimento de energia elétrica, e seja na sua relação de pagamento, que eu acho que é bastante o foco do que nós falamos aqui. A gente tem várias formas, por exemplo, de medir um tema que termina sendo, acho, de interesse aí de fintechs, que é a inadimplência que existe no setor. Em média, a gente trabalha com a inadimplência, e eu vou falar uma das formas de medir a inadimplência, que fica simples, que é todo o faturamento que a empresa tem no mês, vis-à-vis o que ela recebe, não necessariamente naquele mês, pode ser de meses anteriores, né? Então, tudo aquilo que ela recebe no mês, vis-à-vis o que ela faturou naquele mês. Em geral, nós tínhamos um índice que era da ordem de 3,4% aproximadamente para esse indicador de inadimplência antes da epidemia da Covid.
De lá para cá, a gente teve um aumento nessa inadimplência. Essa inadimplência também, depois nós tivemos a própria crise hídrica que vocês acompanharam aí, que teve uma elevação de custo da energia, e ele caminha para estar hoje aí no torno de 4,3%, 4,5%. Então, houve uma elevação dessa inadimplência para o setor. É uma área que as distribuidoras, em geral, utilizam alguns mecanismos para trabalhar nessa inadimplência, né? Alguns deles são através de ações diretas das distribuidoras junto ao fornecimento, outras têm alguns trabalhos que elas usam aí com algumas empresas na área aí de financeira para tentar criar condições para atendimento ao consumidor. Um ponto importante que ocorreu aí no final do ano passado para cá foi a criação do cadastro positivo, onde, ao procurar valorizar aquele cliente que tem uma conta com uma manutenção de uma adimplência, e valorizar essa adimplência até para trazer muito para o setor de crédito daquela população que hoje não tem contas em bancos, né, e que tem uma relação menos direta aí com o setor financeiro. E isso criou uma possibilidade boa para crédito, inclusive créditos em outros setores, né, pela valorização daquela pessoa, né, que tem uma relação positiva dentro desse critério do cadastro positivo. Então, Jaqueline, de uma maneira bastante mais abrangente, né, mas eu diria que é um espaço importante que tem no segmento de distribuição. A gente, e acho que alguns de vocês, né, que participam já têm integração com algumas distribuidoras, buscam efetuar trabalho, mas acho que era para dar mais uma visão geral. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu gostaria de estar trazendo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu vou partir agora para o Mauro Paladino, para nos contar quem é a Crefaz e como é que vocês estão inseridos nesse cenário. Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos aqui presentes. Acho que o senhor Marcos Madureira levantou uma questão aí que é o nosso negócio, né? Então, a Crefaz era uma instituição financeira. A gente tem 9 anos de mercado, tá? E há 9 anos a gente criou um produto de empréstimo com pagamento na fatura de energia. E aí, justamente olhando sobre essa ótica, né? A gente tem um público que é, em geral, desassistido, né, ou desatendido pelas grandes instituições financeiras, e a gente oferece a possibilidade desse público, né, se utilizar, né, de mecanismos com mais segurança, e a gente consegue oferecer crédito para esse público. Então, a gente tem o nosso principal produto, né, que é o crédito com débito na fatura de energia. A gente tem também o crédito, onde a gente empresta através de boleto bancário. Temos um crédito, onde a gente desconta a parcela através da folha de pagamento, né, e aí é um crédito focado em empresas, né, então a gente concede crédito para funcionários de empresa, tá? E a Crefaz, ela tem como essência, né, atender esse público que hoje é desbancarizado. A gente tem uma máxima aqui que é oferecer crédito, né, de forma consciente, tá? Então, hoje a gente atende aí cerca de 70 municípios, tá, no Brasil. Então, 70% dos municípios do Brasil, eles são atendidos pela Crefaz. A gente tem, né, trazendo aí para que vocês possam tangibilizar aí o tamanho do negócio, tá? A gente tem cerca de 700 milhões em créditos originados, tá, para esse público que hoje é desatendido, né, pelas grandes instituições. Cerca de 335 mil clientes, né, já tomaram crédito Crefaz, e eu acho que esse é o grande barato, né? A gente leva uma alternativa de crédito, e muitas vezes o nosso crédito ele é utilizado, né, para regularização, né, do cliente junto, né, das companhias elétricas, e para que esse cliente possa embarcar novamente no mercado. Em geral, a gente tem algumas predominâncias aí de clientes autônomos e clientes que precisam de uma renda complementar. Então, o nosso crédito permite
que ele se torne um cliente adimplente junto da distribuidora e também eu dou a oportunidade desse cliente ser reinserido ao mercado, né? Então, é uma forma dele se utilizar de crédito para aquecer o seu segundo negócio ou para, né, aquecer o seu negócio principal. Muitas vezes a gente tem, né, o autônomo que precisa né, de um colchão ali para fazer o negócio dele girar, e a modalidade de energia ela é um canal para a gente transformar aí esse ecossistema. Então, a Crefaz, a gente é uma instituição financeira há 9 anos, temos essa essência, né? Temos a solidez de uma instituição financeira e um viés de fintech, porque a gente se utiliza de soluções tecnológicas para fazer todo esse ecossistema funcionar. Então, a gente tem contratações, né, remotas, a gente se utiliza de sistemas, né, antifraude, para garantir que todo o processo funcione. Hoje a gente consegue desburocratizar o processo de adesão ao crédito. Então, a gente tem esse DNA de fintech, no entanto, temos aí a solidez de uma instituição financeira, né, que tem aí 9 anos de mercado. Tá, pessoal? Obrigado. Obrigada, Mauro. Tiago, o negócio da Conta Volts coincide parcialmente com o negócio da Crefaz, não é isso? Correto, Jaqueline. Bom dia a todos, obrigado aqui pelo convite, né, para falar com vocês, é uma honra. A Volts é a fintech do grupo Energisa, né? A Energisa criou essa startup. A gente começou com uma conta digital, né? Em 2018, a Energisa tinha um dado que ela queria entender por que esse dado estava acontecendo, que era mais de 2/3 dos clientes ainda pagavam a conta de energia elétrica nas lotéricas em dinheiro, né? Isso em 2018. E ao se aprofundar, ela foi entendendo, né, o que significava aquilo ali, que em alguns lugares era uma opção, a pessoa às vezes ia no próprio banco, sacava o dinheiro e não pagava no banco, ia até a lotérica, que era um hábito de outras pessoas, e em outros lugares era porque era a única maneira mesmo. E ela entendeu que tinha uma oportunidade, porque mais de 80%, isso em 2018, desses clientes já tinham smartphone, se comunicavam através do WhatsApp. Então ela pensou, por que não também passar a controlar, né, e fazer pagamentos, né, incluir financeiramente esses clientes, né? Muita coisa aconteceu desde 2018, mas por incrível que pareça, esse número de pagamentos até a Volts começar, somos novos, né, temos 2 anos recém-completados, não evoluiu muito, né, esse 2/3. E agora, com a Volts, a gente tem conseguido melhorar esses números. A gente tem uma conta digital, mas como fintech do grupo, a gente é bem capilarizado. A gente está trabalhando, né, com o cliente final, com um produto de parcelamento da conta de energia elétrica, mas a gente também oferece a inclusão digital dele, né, para ele poder ter uma conta onde ele vai poder pagar isso. E nessa conta, né, um dos nossos objetivos é ajudar na educação financeira desse cliente, para ele poder entender, minha conta está aumentando, seu atraso, qual o significado de pagar essa multa, se eu deixo de pagar e estou passível a um corte, né, quais são as opções que eu tenho para parcelar. Mas a gente também vai desde dentro desse universo, né, desse ecossistema da Energisa, que é uma distribuidora que atende 11 estados, né, do país, são mais de 8 milhões de contas emitidas todo mês, né, para 25% do território nacional, mais de 20 milhões de habitantes. Ela é um ecossistema muito rico. Então, a gente está hoje em dia, como fintech, fazendo o adiantamento de despesas e de viagens da própria Energisa, até produtos para os fornecedores da Energisa, né? A Energisa tem mais de 20 mil fornecedores, para os quais ela paga mais de 6 bilhões de reais por ano. Então, a gente tem um produto de antecipação de recebíveis, né, que em pouco tempo já antecipou mais de 400 milhões de reais. A gente tem um produto de supply chain finance, onde a gente está criando uma linha de crédito para esses fornecedores também, em função dos contratos que ele tem, necessidade de capital de giro, que a gente está trabalhando. A gente, né, para você ver como é o ecossistema rico, para alguns desses fornecedores, a gente está fazendo o crédito e também abre conta para os colaboradores desses fornecedores da Energisa através da conta digital da Volts, né? Então, é um ecossistema muito rico.
muito interessantes, onde a gente está se tornando, né? A Energisa criou a Volts como uma startup, né, para ter uma cultura específica, ter a agilidade que uma fintech que começa hoje em dia no mercado super competitivo precisa ter, né? A Energisa tem 117 anos, é uma distribuidora que começou lá em Cataguases, né? Força e Luz de Cataguases, e ao longo desse tempo todo foi crescendo, né, para chegar nesse tamanho. E agora a gente está vendo a oportunidade de crescer também para ser a fintech das utilities. A gente entendeu que empresas até de saneamento, que estão ali na mesma área da Energisa, tinham interesse no que a gente estava fazendo. Pô, vocês conseguiram colocar o Pix na conta de vocês tão rápido? Será que a gente poderia fazer isso? Temos interesse em fazer a integração com o nosso sistema para poder também fazer o parcelamento da conta. Temos fornecedores, às vezes são os mesmos fornecedores, né, que estão fazendo o fornecimento, às vezes, de material de proteção para uma distribuidora, né, para a Energisa também, então para os outros. Então, é um ecossistema super rico, com muita sinergia e oportunidade, né? Então, em resumo, a Volts a gente trabalha fala do aquário, do lago e do oceano, né? O aquário é aquela coisa ali, bem dentro da Energisa, os 20 mil colaboradores, alguns fornecedores. Para o lago, a gente já cresce para os clientes, para a área de concessão. E o oceano é o que a gente está buscando agora, né, que seria outras distribuidoras também, outras utilities dentro do país todo. Muito interessante. Doutor Marcos mencionou uma questão que eu acho extremamente relevante nesse momento da economia brasileira, principalmente, que é a questão da inadimplência. No setor elétrico, salvo engano, ele mencionou 4,5% hoje, mas no pico da pandemia se chegou a quase 12% de inadimplência. Depois o doutor Marcos confirma isso para a gente. Mas eu queria ouvir, doutor Marcos, acha que é possível que a participação de empresas de fintechs, empresas de crédito, reduzam esse índice de inadimplência que preocupa principalmente o consumidor, porque ele corre o risco de ficar sem o fornecimento de energia elétrica no final, né, das contas? Clínia, sem dúvida, né? Toda vez que. E aí está o exemplo trazido pelo Tiago, né? A Energisa é um dos grupos que compõem a Abrad, né? Com as suas 11 distribuidoras. Como eu disse, nós temos 41 distribuidoras que nós representamos, a associação, e ela é uma das distribuidoras que tem aí um percentual bastante importante dentro desse cenário de distribuição, e ele trouxe aí informações do que eles conseguem fazer. E aí eu vou me restringir à relação com o cliente nesse momento. Claro que tem todos esses outros aspectos que ele está citando. Eu acho que na medida que você consegue criar alguma forma de facilitar que alguém possa ter solucionar um problema de um débito, porque muitas vezes, né, você tem aquele consumidor o cliente, que ele se coloca inadimplente por uma razão, às vezes, que é momentânea. Então, esse alguém que entra e sai dessa carteira de inadimplência. E tem um outro que já tem um problema mais sério. Tem pessoas que, mesmo, nós temos hoje, no entorno desses 87 milhões que eu citei, a gente já tem algo como 15 milhões do que nós chamamos de tarifa de baixa renda, ou é uma tarifa reduzida, né, é dado um subsídio para aquela população que está dentro dos programas sociais do governo, que estão dentro do cadastro único, então ela tem uma tarifa menor. Então ela tem descontos, mas mesmo assim a gente sabe que tem dificuldades no pagamento da conta, né? E tem também o restante dessa população, inclusive algumas áreas não só residenciais, mas comércio também, que muitas vezes ele tem alguma dificuldade em manter uma adimplência. Então, ter meios que possam permitir que ele possa, em condições adequadas de taxas, né, se manter adimplente, eu acho que isso é importante para todo mundo. Ele é importante para a distribuidora, porque ela passa a contar com a maior presença de recursos, e é importante também para o próprio, de criar condições, claro, né, é o principal objetivo, para esse cliente, né, que tem uma relação
tem algumas regras, né, que estabelecem aí, por exemplo, a suspensão de porte, da qual foi citado, que no fundo é o último caminho que a distribuidora busca. Ela busca criar, como foi colocado, condições de parcelamento, ela busca criar condições de, eventualmente, estar fazendo, encaminhando um processo de cobrança para aquele cliente, para buscar que ele coloque adimplente. Porque o pior da situação é a inadimplência. Quando ele é suspenso o fornecimento, a gente tem um outro passo muito complicado. Muitos dos clientes que vão para o que nós chamamos de desvio de energia, que é um lado que a gente tem que estar sempre observando ele é oriundo de alguém que não teve como pagar uma conta de energia elétrica. Então, ele termina caminhando para um desvio de energia. Essa é uma taxa que, infelizmente, tem crescido no país, né? Ela tem crescido nos últimos anos, né? E aí tem de tudo também, tem uns que fazem isso porque efetivamente estão com dificuldade de pagamento, e aí a oportunidade que se possa estar oferecendo algum crédito, a oportunidade que possa estar criando condições dele voltar a pertencer àquele que eu chamei de cadastro positivo, eu acho que é um ponto a ser tratado. Eu acho que é uma oportunidade grande, como eu coloquei, em termos de mercado aí para empresas que atuam nesse segmento. Mauro, vocês perceberam um aumento de demanda ao longo desse período de pandemia para este recurso de crédito com pagamento na conta de luz, já pensando nessa dificuldade de pagamento dos consumidores? Ô, Jaqueline, sim, a gente percebeu, sim. Na verdade, essa é a essência do nosso produto, tá? Então, o objetivo é fazer com que ele reingresse de novo ao sistema, né? Até porque esse cliente desassistido pelo mercado, normalmente ele está tentando tomar crédito, né? E se endividando, né? Em outras instituições. Então, a demanda, ela cresceu, tá? Foram 2 anos aí bem desafiadores. No entanto, a gente se preparou, tá? A gente tem como falei antes, né, todo o nosso processo de tomada de decisão em crédito, ele é sofisticado, a gente investiu forte em tecnologia para que a gente tivesse assertividade ali na concessão, tá? Então, eu diria que hoje a demanda aumentou, no entanto, a maneira como a gente concede ou a assertividade na concessão é uma preocupação que a gente tem todo dia. Tá? Então, conseguimos sim, né, bons resultados aí ao longo da pandemia, mas a relação é essa, a demanda aumenta, entretanto, eu preciso de uma assertividade ali na escolha do cliente, né, se eu concedo ou não o crédito, ou quanto que eu concedo de crédito para esse cliente. Ingrid, você acredita que seja responsabilidade da Fintech pensar em educação financeira? Olha, eu acredito que é uma responsabilidade da sociedade, porque uma vez que a gente pensa em educação financeira como sociedade, não só a fintech, ou não só na hora da concessão, por exemplo, da energia, todo mundo acaba se beneficiando, né? Então, existem muitas pessoas que às vezes elas ficam inadimplentes por uma questão de não entendimento de uma conta, por exemplo, não na conta de luz, mas numa conta do dia a dia de outros consumos, não entende direito a diferença entre os créditos, não entende direito, por exemplo, um cheque especial, um cartão de crédito, um crédito que é concedido na conta. Então, essas nuances são super importantes para que a gente consiga conceder cada vez mais crédito, mas de maneira saudável, sem que esse cliente seja penalizado no final do dia por isso. E essa mentalidade do crédito ser bom é uma outra coisa que a gente precisa vencer aqui no Brasil, que vem com essa questão de educação financeira, porque a gente ainda tem a falsa sensação de que se você tem uma linha de crédito, se você pega um empréstimo, você é devedor, e aí fica com aquele estigma de ser um devedor, o que não é realidade, assim. Na verdade, o crédito, quando bem feito, bem concedido, com taxas mais justas para cada perfil, ele é uma poderosa arma de alavancar a economia. Então, mas tudo isso vem
junto com a educação financeira. Enquanto a gente não melhorar nesse sentido, é muito difícil a gente mudar essa percepção e é muito difícil as pessoas consumirem de maneira saudável os créditos que elas têm acesso, as poucas pessoas que têm acesso a crédito, porque também é um outro ponto muito relevante para ser falado. E vocês estavam falando bastante sobre essa questão, obviamente, de educação financeira, mas principalmente dessa questão de dados de consumo e tal, e principalmente agora com Open Banking, Open Finance, que traz um pouco desse conceito do cadastro positivo também, né, que é o comportamento de consumo positivo. A gente não pode deixar de falar da educação de dados, né, do Data Education, porque muitas vezes já ouvi as pessoas falando isso em alguns painéis, que o dado é o novo petróleo, né? Porque através dos dados você consegue desenhar produtos e serviços mais personalizados, mais justos. Então, só dar um exemplo, assim, hoje, de uma maneira geral, a gente tem no mercado 5 perfis gerais de crédito. Então, cada um de nós aqui, necessariamente estamos dentro desses 5 perfis. Com essa mentalidade de análise de dados, de BI, de você analisar os comportamentos de maneira mais personalizada, a gente pode chegar a 50 perfis. E o que isso significa no final do dia? É que você vai conceder um crédito mais personalizado. Então, quem é um bom pagador de verdade vai ter uma condição melhor de quem é um pagador bom apenas. Então vai ter essas nuances interessantes para que a gente possa trabalhar no mercado e é mais justo, de fato, e aí ajuda nessa questão também de educação financeira, nessa questão de transformar o crédito naquilo que ele é, que é uma arma poderosa e benéfica, principalmente quando a gente fala de empresas, né? E falando um pouquinho só dessa questão, finalizando, né, nessa questão de dados, o Open Finance está aí, o Open Finance ele vem para entender o comportamento de consumo das pessoas, para fornecer produtos e serviços financeiros de maneira mais democrática. Hoje a gente ainda tem um nível de desbancarizado, como foi falado aqui, o pessoal pagando conta na lotérica, muito alto, ainda é uma realidade muito forte, assim, a gente vê menos aqui em São Paulo, especificamente, eu estou em São Paulo, mas quando você sai ali da grande São Paulo, você já começa a observar esse comportamento de pessoas realmente que ainda estão à margem do sistema financeiro. Democratizar o crédito através desses dados que eu estava falando até agora e melhorar a experiência, que foi o primeiro ponto que eu falei, que é melhorar a experiência do usuário, porque hoje a experiência muitas vezes é tão sofrida que as pessoas preferem realmente ficar à margem, elas não se sentem incluídas, elas não entendem a linguagem, e uma vez a gente tenha a possibilidade dessas pessoas se empoderarem com relação aos seus dados e usarem isso para benefício financeiro, é o melhor dos mundos. É muito interessante falar essa questão, acho que quem é do setor de energia aqui sabe muito bem, essa questão de cadastro negativo, né? Porque a gente vem de uma sociedade onde as pessoas são devedoras. Uma vez eu ouvi uma palestra de um diretor de um banco público falando que o segundo maior país da América Latina é dos devedores brasileiros. Então, para vocês verem o tamanho do problema. E aí, só que muitas vezes você está com um apontamento porque você fez um atraso e isso atrasou um pagamento e isso vai refletir negativamente no seu score. Só que você todo mês está pagando luz, telefone, aluguel. O seu comportamento positivo ele é muito maior, muitas vezes, que o seu comportamento negativo, e isso não está sendo considerado na hora de conceder crédito, não está sendo considerado para benefício dos cidadãos. Então, essa questão do data education, da educação de dados, vai ser super importante, porque não adianta só você empoderar o consumidor, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, você precisa entender o poder que isso tem e cuidar direitinho, com diligência dos seus dados, para que isso seja sempre utilizado ao seu favor. Maravilha, vamos ver aqui como é que isso é feito na prática. Tiago, vocês usam essas informações, o dado de comportamento do consumidor,
na hora de fazer a análise de crédito? Essa é uma pergunta que veio da audiência, tanto para o Tiago quanto para o Mauro. Vocês já diferenciam o consumidor a partir dessa análise do comportamento dele? Sem dúvida, Jaqueline. Né, como distribuidora de energia elétrica, né, a gente tem aí 117 anos, exagerando, de histórico de pagamento desses clientes. Né? Então, você sabe o valor que ele paga, se ele atrasa um dia, se ele atrasa 2 dias, a região, né, que ele mora. A gente tem muito dado e isso é muito benéfico para o próprio consumidor, porque, como a Ingrid está falando, uma pessoa que paga uma conta ali de 100, 150 reais em dia, todo mês, e pagou isso nos últimos 5, 10 anos, isso é um dado muito bom, muito interessante para quando você vai conceder crédito. E, às vezes, essa pessoa não tem o histórico quando você vai consultar birôs, SCR no Bacen, você fica ali sem poder enxergar qual é o histórico dela. Né? Então, por isso que o cadastro positivo é super importante. A gente, né, usa os dados da própria Energisa em benefício dos clientes. Né? Então, a gente tem os dados são super importantes. A gente aqui na Volts é movido a dados. Né? A gente só consegue existir porque a gente tem os dados da Energisa, está criando nossos próprios dados agora, tem de pagamento dos clientes. E um exemplo interessante, né, sobre isso foi durante a pandemia, né, você teve um período onde os clientes de baixa renda, né, que estão nessa faixa, não podiam ter suas contas de luz cortadas, né, no fornecimento cortado. E, aparentemente, é uma medida que faz sentido, ele pode estar em dificuldade. Mas, por causa como a educação financeira e o produto, né, a experiência é importante. Muitos desses clientes falaram, tudo bem, não vou cortar, não vou pagar. A inadimplência subiu muito mais do que... Quer dizer, era esperado, né, que não se cortar. Só que quando voltou, o cliente voltou com uma dívida impagável no único mês. Aquele cliente que pagava 70 reais por mês, ele fica ali, beleza, ele não juntou aquele dinheiro, ele guardou uma caixinha ali para quando voltar eu vou pagar. Ele foi seguindo, e muitos, obviamente, não tiveram receita, tiveram problemas, né? E quando voltou, ele estava com uma dívida ali de 500 reais. Como fazer isso? Só que agora, ele pode ser cortado, né? Então, às vezes, obviamente, é muito fácil falar depois que aconteceu, mas existem mecanismos, né, onde você talvez pudesse falar, a gente já vai fazer aqui, você pode pagar uma parte da sua conta, vamos cobrar metade, e o resto já vai ser parcelado automaticamente quando voltar ao corte. Porque a gente né, convivendo, e o Mauro provavelmente vê isso também, o cliente ele tem um orçamento mensal, e se você consegue colocar uma parcela que cabe no orçamento dele, vai funcionar. Se você passa um pouco disso, não tem como, né? As pessoas elas têm um orçamento, mês a mês, não é todo mundo que consegue ter uma poupança, isso aqui eu tinha guardado, vou usar para evoluir. Né? Então, por isso eu acho que os produtos financeiros, né, têm que ser muito bem pensados. Às vezes, uma solução rápida para conter ali pode criar um problema maior até no futuro. Né? O corte tem custo. O corte e a religação tem custo para as distribuidoras. Né? Então, é de todo interesse, ninguém tem interesse em cortar, é ruim para a distribuidora, é ruim para o cliente, para a experiência. Né? E você vê como, às vezes, pequenos produtos, como colocamos o Pix agora na conta. Né? Para o cliente não faz muita diferença, mas para o cliente que está atrasado e conseguiu pagar, o Pix chega em 15 segundos no sistema e você pode evitar, talvez, um caminhão que estava indo cortar, porque se ele paga com boleto, se ele paga na lotérica, a gente só vai ficar sabendo isso 2, 3 dias depois. Né? E o Pix não, é 24/7, então se ele pagou num sábado, o sistema já está sabendo, você evita o corte, ou você religa 2, 3 dias. Né? Isso para um cliente que está lá como a gente está, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, acho que a gente tem as capitais mais quentes do país. Para uma geladeira parar de funcionar e perder a comida, para o ar-condicionado num verão mais forte, né? Isso é muito importante. A energia elétrica ela é vital para a população brasileira e a gente sabe disso, né? Por isso que acho que esses mecanismos são importantes. E finalizando, só falando assim, a gente está fazendo crédito para os inadimplentes, mas a gente quer fazer para os adimplentes, né? A gente quer recompensar o cliente e falar, quer parcelar sua conta? Claro, você paga super bem, você vai ter uns juros aqui melhores do que se você fosse fazer no mercado, porque você sempre foi um bom cliente. Muito bom. Mauro?
Tanto a Ingrid, né, quanto o Tiago, acho que tocaram nos temas centrais aí da conversa, que é reingressar esse consumidor, né, para a atividade dele. Então, o que a gente fornece é justamente essa possibilidade dele estar fazendo, né, o parcelamento daquelas contas. A gente, em alguns casos, quita o débito atrasado do cliente para fazer com que esse cliente reingresse, né, no mercado e retome lá as suas atividades. Então, assim, as informações, elas são essenciais, né? A Helena aqui da TransUnion, que é um grande fornecedor aí de dados, melhor do que ninguém sabe disso. Assim, eu diria que o cerne da questão é a informação. E acho que a gente traz isso no DNA, né? Acho que talvez esse seja a grande virada, né, que a Crefaz entregou para esse mercado de microcrédito, que é a agilidade no processo de concessão. Porque o consumidor que está em busca do crédito, ele está aí, ele está, né, atirando para todo lado. Então, com soluções simples, ágeis, né, e com toda essa inteligência por trás, para entender qual que é a parcela que cabe no bolso dele, porque a linha é muito tênue, né? Eu tenho que dar o crédito na medida, é o que a gente chama de crédito consciente. A gente tem sucesso no final e o ecossistema roda. Tá? Então, acho que a informação é a chave do negócio. Helena, a TransUnion tem uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas para automatizar essa análise do comportamento do consumidor, não é isso? Sim, a gente atua nessas duas frentes. Tem um ponto aqui que eu acho muito relevante destacar, que tanto a Ingrid e o Thiago, todo mundo trouxe, que é o seguinte: hoje 65% da população são de negativados, né? Quando a gente olha isso, é um perfil muito diferente, né, de comportamento, tanto a TransUnion, né, multinacional, 30 países. É diferente de você olhar um cliente com esse perfil, né? E aqui a gente tem uma visão que o cliente, o ser, né, ele é um indivíduo multidimensional, né? Ele não é um ponto negativado há 3 anos atrás, ele não é uma pessoa que durante a pandemia não conseguiu pagar e não quer mais regularizar, né? Ele é um conjunto de fatores, de households, por exemplo, que a gente chama, né? Ontem a pessoa falou, às vezes uma pessoa da família tem a conta de luz, a outra tem a conta de gás. Como que a gente olha isso dentro do cadastro positivo, né? Porque não vai estar lá aquela pessoa, né? Como que eu conecto esses dados e consigo trazer um olhar? Então, um outro exemplo interessante, a Ingrid aí trabalha com PMS, e como que eu olho a informação da pessoa física, do PME, né? Só vou olhar se está negativado ou não, mas e aquela tendência de comportamento, aquele olhar 360, digamos, né? Isso é algo que é muito importante e eu acho que está sendo já um desafio, vai ser cada vez mais um desafio do mercado em como usar os dados do cadastro positivo. Porque não é só ter aquele dado, mas o que ele representa, né? Saber analisar alguém que tem aquela informação do negativo, depois de anos e anos usando só negativo, né, no mercado de concentração bancária, onde todo mundo, né, fazia com aquela fórmula. Para a gente fazer diferente, tem que olhar diferente, né? Como a gente olha para esse cliente de inclusão financeira de forma diferente, né? Pensando só no cadastro positivo de banco, eu me pergunto, tá, como que eu vou incluir financeiramente alguém que não tem crédito? Porque vai aparecer no cadastro positivo dos bancos quem tem linha de crédito, né, e quem não tem. Ela continua lá, né? Ela continua não aparecendo. Numa conta de luz, ela aparece, né? Numa conta de gás, utilities, aí ela aparece. Mas esse comportamento, eu acredito que esse é o grande desafio dos próximos anos do Brasil e das empresas conseguirem mudar a mentalidade para olhar o indivíduo com um olhar multidimensional. E aí é a parcela que cabe no bolso. Qual que é a parcela que cabe no bolso da família? Qual que é a composição da família que mora naquela casa? Então, isso é algo muito relevante que a TransUnion, inclusive, que teve agora aprovação para se tornar um birô de cadastro positivo, quer trazer para os nossos clientes, trabalhar junto com os clientes, acho que é um processo de desenvolvimento do mercado, que é olhar essas pessoas de forma diferente, sobre um ângulo, sobre um algoritmo, um AI, um machine learning diferente, né? Para a gente conseguir fazer algo e ter uma responsabilidade, um SLA, né? Ter um tempo
input, resposta, uma experiência, mas parte da experiência é ter uma oferta que faça sentido, né? É muito importante na experiência do cliente. E se eu não souber quem é o cliente, se eu não souber qual é a parcela que cabe no bolso, se eu não souber um histórico do porquê que ele atrasou a conta de luz e foi negativado, e entender que aquilo pode ser revertido, eu vou dar uma experiência ruim, né? Então, aí entra tudo no dado e transformar aquilo em insight, informação relevante. Acho que esse é o ponto, né, da TransUnion e do que a gente tem visto de desafios do mercado, né? Legal. O nosso tempo acabou, mas eu tenho uma última pergunta para o Dr. Marcos. Ontem a gente falou de cadastro positivo e hoje, novamente. As empresas de telecomunicações já enviaram informações para o cadastro positivo, os bancos também. Quando é que as distribuidoras de energia vão fazer essa tarefa? Eu tenho a impressão, Jaqueline, não tenho o dado aqui atualizado, mas isso já está sendo feito de alguma forma. Nós assinamos, inclusive, um convênio, né? A Brás fez esse convênio, foi assinado no lançamento do cadastro positivo, e eu tenho a impressão que eu não tenho o dado aqui atualizado, mas que essa interação já está sendo realizada, para que possa estar sendo... tinha algumas questões que eram muito mais de processos, né, de transação de dados, que eu acredito que já deva estar sendo superado. Eu não tenho o dado real do que já foi realizado, do que já foi efetuado, mas sim existe todo um trabalho para poder levar essa informação da energia elétrica para os birôs na questão do cadastro positivo. Ele é muito importante, né? É aquilo que a gente comentou. A gente entende que, principalmente por essa população não bancária, que não tem contas em banco, né, a conta de energia passa a ser de um valor muito grande, ela passa a ser a referência, né? É a referência que o consumidor tem para mostrar para o mercado, e quando eu estou dizendo aí, o mercado de varejo, por exemplo, que ele é um cliente que tem uma condição boa. Então, a valorização, né, dessa fatura de energia, ela é muito importante, ela é fundamental. Então, tem sim um trabalho, a gente pode depois examinar aí qual é esse percentual de como isso já está sendo feito, mas ele é muito importante. E aqui, já que estamos só para mais um detalhe só, eu acho muito importante, né, toda essa interação, né, o Thiago trouxe uma experiência já bastante avançada em termos do Grupo Energisa, mas existem outras situações de outras distribuidoras e espaço para que isso ocorra, né? Quanto maior o número de opções que você pode trazer para que um cliente se torne adimplente, como ele destacou, isso é importante para todo mundo, né? Como eu tinha dito, e ele ressaltou também, o custo, por exemplo, de você fazer desligamento de energia, além do todo o aspecto que envolve esse processo, ele é muito mais alto do que até o que ele paga, termina pagando com uma taxa de religação que é cobrada. Então, assim, o que se puder evitar para isso é importante para todo o conjunto. E aí, ações como essa que vocês estão trazendo aqui, né, de criar facilidades de pagamento, criar facilidades para que um débito possa estar sendo financiado em condições adequadas, eu acho que pode colaborar bastante aí para todo o segmento. Era isso aí que eu queria, e mais uma vez agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos os nossos painelistas, Ingrid, Helena, Mauro, Thiago, Dr. Marcos, muito obrigada pela contribuição de vocês. Dr. Marcos preparou para a nossa audiência uma palestra que está sendo disponibilizada nos nossos canais. Já soube aqui pelo nosso staff que é uma palestra muito importante, um documento com conteúdo extremamente relevante. Eu recomendo que todos façam o download desse documento para estudar posteriormente. Muito obrigada, muito bom dia a vocês. Muito obrigado, Jaqueline. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado.